Ok. E a partir de agora, vocês conseguem ver todos os destaques da tela. Deixa eu só dar um zoom aqui para ficar bem melhor para vocês. O áudio está ok, a imagem também está ok. E qualquer dúvida, vamos seguir naquela mesma didática, naquela mesma ideia. Vocês podem mandar essa dúvida ou pelo chat ou pelo microfone, que eu consigo passar para vocês. Então, dando continuidade à nossa correção, vamos direto para a questão de número... Opa, deixa eu só fechar aqui. Para a questão de número 45, e ela era de uma prova do CFS do ano de 2016. Questão que vai trabalhar com o Estatuto de Desarmamento. Deveria o candidato procurar a alternativa correta? O examinador trouxe os conceitos do Estatuto de Desarmamento e trouxe na questão, observem bem, lá na letra A, à luz da Lei 10.826, o certificado de registro de arma de fogo, com validade em todo o território nacional, autoriza o seu proprietário a manter a arma de fogo exclusivamente no interior de sua residência ou domicílio, ou dependência desses, ou ainda no seu local de trabalho, desde que seja titular ou responsável legal. Espera aí, responsável agora pode ver sua tela. Estava aparecendo na tela não, né? Sacanagem. Agora voltou a aparecer. Retornando, ou dependência dessa, ou ainda no seu local de trabalho, desde que seja titular ou responsável legal pelo estabelecimento ou empresa. Basicamente, artigo 5º do Estatuto do Desarmamento, um dos principais para a prova no âmbito do CRS. A letra B, autorização para porte de arma de fogo particular, conforme o Estatuto do Desarmamento, é extensiva aos policiais militares da reserva ou reformados, porém, a conservação do porte é condicionada à aprovação do seu titular em teste de aptidão psicológica, obtenção de parecer favorável à manutenção da posse de arma de fogo e de avaliação da saúde, o que deverá ser renovado anualmente. Mentira, porque a Lei 10.826 ela não fala nada sobre isso. E ainda se fosse tratarmos de decreto, que não cai na prova de vocês, no decreto essa informação também está incorreta. Então, alternativa totalmente desconexa com aquilo que fala a Lei 10.826, tá bom? Ela não traz um critério direto de avaliação psicológica para o militar, para o policial militar. Então, não sigam isso na prova de vocês, não, que é o examinador tentando induzir a erro. Na letra C, as armas de fogo institucionais de calibre de uso restrito, constantes de registros próprios das polícias militares, serão, nos termos do Estatuto do Desarmamento, registrados no SINARM, uma pinóia. Porque quando tratarmos do SINARM, do Sistema Nacional de Armas, ele faz o registro das armas de fogo de uso permitido. Não existe nenhuma atribuição direta para o SINARM registrar as armas de fogo das polícias militares, ok? O SINARM, ele registra as armas de fogo de uso permitido, mas eu não tenho um conceito direto para registro dessas armas de fogo tratando da polícia militar ou das polícias militares. Então, isso deixou a questão incorreta. Letra D. Os integrantes das polícias militares, nos termos da Lei 10.826, terão de portar arma de fogo de propriedade particular ou fornecida pela respectiva corporação ou instituição, mesmo fora de serviço, com validade no âmbito da respectiva unidade federativa. Outra mentira deslavada, porque o artigo 6º, lá em seu parágrafo 4º, ele vai dar, tanto no parágrafo 3º quanto no parágrafo 4º, ele vai dar a possibilidade do policial militar portar arma de fogo em todo âmbito nacional, em toda circunscrição federal. Então, eu não posso falar que o policial militar ele porta arma de fogo somente no estado onde ele atua. Isso é uma tremenda mentira que a PM já cobrou, já trouxe o conceito por mais de uma vez. Então, tenham atenção quanto a isso. A autorização para ter o CRAF, então, a posse dada lá do artigo 5º tem validade. O CRAF, o Certificado de Registro de Arma de Fogo, da posse tem validade em todo o território nacional e também o porte para o policial militar tem validade em todo o território nacional.
ok? Não esqueçam disso na hora da prova, pois volta e meia o CRS ele tenta limitar essa circunscrição, ele tenta limitar essa capacidade de porte ou posse, jogando a culpa ou no Sinarme ou em outra instituição. Letra D, seguiu também a alternativa incorreta, caberia ao candidato marcar a letra A, pois segue a literalidade da lei. Outra questão do CFS do ano de 2016, e novamente a questão trabalhava com o Estatuto de Desarmamento. A PM com a sua preferência ao Estatuto de Desarmamento. Conforme dispõe a Lei 10.826, procure a alternativa correta. Olhem bem aqui nessa letra A. As armas de fogo de uso permitido serão registradas no Comando do Exército. Comando do Exército registra o quê? Arma de fogo de uso restrito. Matamos a questão. Vamos para a letra B. Constitui crime de porte ilegal de arma de fogo, tipificado no artigo 14, a conduta de possuir ou manter sob sua guarda arma de fogo de uso permitido sem autorização e em desacordo com a determinação legal ou regulamentar no interior da residência do infrator ou dependências desta. Poxa, Penha, você vem falar porte com a palavra possuir e depois no interior da residência. Isso aqui nada mais é que a aplicação do artigo 12. Misturou o conceito de posse de arma, de possuir arma de fogo, com porte. Então, misturou dois conceitos totalmente diferentes entre portar e possuir. E deixou a questão incorreta. Se eu falo da arma de fogo de uso permitido, existe uma separação entre o portar e o possuir. Vamos para a letra C. Os agentes de Departamento de Segurança de Gabinete de Segurança Institucional da Presidente da República podem portar arma de fogo de propriedade particular ou fornecida pela respectiva instituição, mesmo que fora de serviço. Olhem aqui a literalidade da lei. Quando vocês observarem o que a PM ela lança em seus informáticos, o que ela lança na sua prova, ela pega o Ctrl+C e Ctrl+V. E aqui ela trouxe Ctrl+C e Ctrl+V, e eu vou explicar por quê. Só retornando. Na letra D, certificado de registro de arma de fogo com validade em todo o território nacional autoriza o seu proprietário a portar. Galera, sempre quando falar sobre o CRAF, lembrem-se que o CRAF é igual a possuir. Dá o direito a possuir, tá bom? CRAF, então, manter a arma dentro da casa, ele vai possuir essa arma. E aqui ele veio falando que o CRAF, certificado de registro de arma de fogo, que era expedido pela Polícia Federal, certificado de registro de arma de fogo, expedido pela Polícia Federal, e autorizar o indivíduo a sair com essa arma na rua, confundindo os conceitos com o candidato de novo, fazendo com que ele errasse a questão por coisa boba. Não é isso, não. Certificado de registro de arma de fogo, uma tremenda balela. Essa ideia. Vocês devem pegar para ter essa informação da questão C, o artigo 6º, salvo o engano, artigo 6º, no seu parágrafo primeiro. Eu vou ter que digitar aqui, pesquisar a lei para vocês, para demonstrar, mas podem fazer na revisão artigo 6º, parágrafo 1º, para trabalhar com essa temática. Beleza? Destacado isso, seguindo tal informação, questão de número 46, então, a ser marcada letra C, a resposta correta. Vamos para a questão de número 47, ela fala sobre a lei de abuso de autoridade. Cuidado com a lei de abuso de autoridade. 2021, 2022 só deu lei de abuso de autoridade em todas as provas. O que o examinador cobrava? Lei de abuso de autoridade. A tendência é que 2023 siga da mesma forma. O candidato deveria procurar a alternativa correta aqui
nessa questão. Constitui sujeito ativo. Vamos lá. Letra A. Constitui sujeito ativo do crime de abuso de autoridade todo agente público que exerce, ainda que transitoriamente ou sem remuneração, cargo público na administração direta dos estados. Letra da lei. Mas vamos nas demais. As condutas descritas na Lei 13.869 constituem crime de abuso de autoridade, mesmo quando não praticadas com a finalidade específica de prejudicar a outra. Galera, mesmo quando não praticadas. Errado. O CRS, no ano de 2022, ele teve uma tendência maior em cobrar as informações lançadas no artigo 1º também. Então, ele é válido uma certa atenção. Todas as condutas abusivas, elas exigem de vocês finalidade específica. Obrigatoriamente, o indivíduo ele vai praticar a conduta abusiva buscando algo, querendo fazer alguma coisa de errado, tá bom? Depois, os crimes previstos na Lei 13.869 são de ação penal pública condicionada, outra putaria também. Incondicionada. Notem, para vocês verem que a PM ela tem um pouco disso. Na prova do ano de 2021, soldado, a PM trouxe que as ações da lei, as ações do Estatuto da Criança e do Adolescente seriam ações penais públicas condicionadas. E ali também estava errado. Daí veio o ano de 2022, uma questão que era para abuso de autoridade, e a pegadinha era a mesma, falando que as ações seriam ações penais públicas condicionadas. Errado. Trata-se de ação penal pública incondicionada. Letra D. A perda do cargo, mandato ou função pública não se trata de efeito da condenação. Na aula de ontem, dentro da sala, eu ainda falava isso com vocês. A PM não perde a oportunidade de, pelo menos em uma das alternativas, trabalhar com o artigo 4º ou com o artigo 5º da Lei de Abuso de Autoridade. Então, eles são coração. Eles devem ter uma atenção maior. Vocês devem ter um cuidado maior na hora da prova quanto a esses artigos aqui lançados. Perda do cargo. Não se trata de efeito da condenação, uma pinóia. Lá no artigo 4º, quais são os efeitos da condenação? Reparação do dano causado. Então, é o rape, mnemônico, rape. Por que mnemônico rape? Aqui, ó, rape. Reparação do dano causado. Inabilitação para exercício do cargo pelo prazo de 1 a 5 anos. E esse P aqui, ó, não é prestação não, viu? É perda do cargo. E nesses dois conceitos, vocês já sabem reincidência. Além da reincidência, obrigatoriamente eu tenho que falar da declaração do juiz. Vamos lá, só retornando para que vocês possam lembrar qual a alternativa correta. Constitui sujeito ativo do crime de abuso de autoridade todo agente público. Todo ele. Todo agente público que exerça, ainda que transitoriamente, sem remuneração. Ou sem remuneração. Cargo público da administração direta dos estados. Administração direta e indireta. Aqui, o examinador não trouxe todas as informações, mas a questão ela não estava incorreta. Era mais completa. E o CRS tem disso, viu? Atenção! Quando eu visualizar uma questão que ela encontra-se incompleta, mas é a mais correta, eu vou marcar ela. É aquela típica circunstância que você fala, professor, estava esquisita a questão. Professor, eu me senti mal com essa questão, mas é a mais correta. É a que não existia nenhum erro. Então, é a que eu vou marcar. Superada essa informação com vocês, eu quero só fazer um destaque. Deixa eu só colocar aqui. CRS. Estou recebendo algumas mensagens aqui, mas não é edital não, tá, gente? Só confirmar. Não é edital não. Tudo dominado. Podem ficar tranquilos. Totalmente tranquilos. Vamos lá. Só fazer uma observação, porque
Vamos para uma questão do ano de 2017. Novamente trabalhamos com o Estatuto do Desarmamento. Então, aí já fica a dica para vocês, né? Professor, quais leis que eu devo focar mais? Tá aí, a PM já mostra. Deve o candidato procurar a alternativa correta também. Na letra A. Constitui crime disparar arma de fogo ou acionar munição em lugar habitado ou em suas adjacências em via pública ou em direção a ela, quando essa conduta tenha como finalidade a prática de outro crime. O que eu aprendi fazendo as questões do CRS? Que o CRS pega a letra da lei e muda palavras. Quando essa conduta não tenha. Aqui eu tenho um crime subsidiário. Aqui eu tenho que falar para o candidato que só posso observar o disparo da arma de fogo se, porventura, não acontecer nenhum outro crime, se, porventura, o objetivo não era nenhum outro crime. Vamos para a letra B. Ao tratar dos crimes e das penas, a lei tipifica como crime comércio ilegal de simulacro. Ah, puta que pariu, né? Não, tá errado. Simulacro, errado. Galera, nada envolvendo simulacro, nada envolvendo brinquedo ou réplica no estado do desarmamento, vocês devem marcar como crime, tá bom? Apareceu simulacro, apareceu réplica e também apareceu brinquedo, não trabalho com crime. Letra C. Aos integrantes das guardas municipais será autorizado posse de arma de fogo quando em serviço. Pega lá. Qual guarda? Em qual momento? Não é toda a guarda. Eu tenho somente 3 conceitos para as guardas. Artigo 6º, inciso 3º, inciso 4º e parágrafo 7º. Se não for nenhum desses 3, então eu não falo sobre arma de fogo para atuar, para trabalhar. Então, isso aqui está incorreto. Se não explicou aqui, deu a capacidade de todas as guardas portar arma de fogo. E pela lei, não é assim, não. Professor, e o entendimento jurisprudencial? Já falei para vocês. Prova soldado, letra da lei. Letra D. As armas de fogo utilizadas pelos empregados das empresas de segurança privada e de transporte de valores, constituídas na forma dessa lei, serão de propriedade, responsabilidade e guarda das respectivas empresas. Até que vamos seguindo. Somente podendo ser utilizadas quando em serviço, devendo essas observar as condições de uso e armazenagem estabelecidas pelo órgão competente, sendo certificado de registro de autorização do porte expedidos pela Polícia Federal em nome da empresa. Galera, isso aqui, ó, tá gostoso de ler. Isso aqui, ó, tá o Ctrl+C, Ctrl+V do artigo 7º. Parabéns, PM, CRS. Pegou, copiou e colou o artigo 7º. Mas essa parte aqui, ó, esse certificado de registro não é o CRAF, não, né? Não é o CRAF, não. Esse certificado aqui é outra coisa. E esse certificado de registro aqui, ele é dado também pela Polícia Federal. Então, a condição é, Polícia Federal, ela vai dar o certificado para que as empresas possam ter a arma para trabalhar na vigilância privada. E essas armas ficam registradas em nome da empresa e não dos seus funcionários. Não é a primeira prova que a PM cobra esse artigo 7º, viu? Então, ele também merece uma atenção. Não é a primeira prova que a PM fala sobre esse artigo 7º. Caberia o candidato, na questão de número 48, marcar a letra D, seguindo os preceitos do artigo 7º. Daí, eu vou lá para a questão de número 49. Lembrando, aqui temos questões mistas. Então, eu vou falar, ora, a Lei Maria da Penha e ora, na lei aqui, no juizado especial, e daí vai, seguindo. Toda a legislação extravagante. Seguindo. Questão de número 49, Lei Maria da Penha. De acordo com o disposto na Lei 11.340, em todos os casos de violência doméstica familiar contra a mulher, feito o registro de ocorrência, deverá a autoridade policial remeter o expediente autoapartado ao juiz com o pedido da ofendida para a concessão das medidas protetivas de urgência no seguinte prazo. Falou de quê? Do artigo 12.
E o artigo 12, ele fala do prazo quando? Se eu não me engano, está lá no inciso 3º ou no 7º. Mas um desses dois, como são muitas leis, daí faz uma maçaroca danada. Mas caberá à autoridade policial enviar o pedido da ofendida, aquela ofendida que pede a medida protetiva, no prazo de 48 horas, tá bom? Professor, mas eu vi um prazo de 24 horas na lei, pelo amor de Deus, cuidado com esse prazo de 24 horas, porque é inovação legislativa, e ele não é medida protetiva, é procedimento realizado pela autoridade policial. Entendam, prazo de 24 horas, eu vou tratar do artigo 12C, um ato realizado ou pelo delegado ou realizado pelo policial. Para não misturar a cabeça de vocês, falou que é medida protetiva de urgência enviada, o pedido enviado ao juiz, o prazo para o envio desse pedido é de 48 horas, tá bom? Não confundam mais isso, fazendo favor. E não coloquem, pelo amor de Deus, na prova 24 horas. Vamos retornar. E agora a questão de número 50, ela fala para vocês sobre o quê? Sobre a lei de drogas. CHO, ano 2017, e olha o que ele falava. Comete o crime definido na Lei 11.343, quem adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo para consumo pessoal. Peraí, galera, que a garganta secou bastante, por isso que eu fiquei calado. Artigo 28. É o coração, tá? Artigo 28. CRS. Aí ele pega isso aqui, ó, artigo 28, e faz I love. Aqui, ó. Vai marcar na sua prova isso aqui, ó. 28 para o CRS é um dos artigos mais importantes. Porque de 2014 até 2022, o assunto mais falado da lei de drogas é o artigo 28. Seja no CHO, seja no EAP, seja CFS, seja CFSD, seja qualquer concurso aplicado pela PM que tem legislação extravagante. Mas vamos lá. Procure o candidato à resposta correta. Letra A. São combinadas as seguintes penas: multa, advertência sobre os efeitos das drogas, prestação de serviço à comunidade, medida educativa de comparecimento a programa ou curso educativo. Pergunto, pena de multa na verdade, previsão da multa é uma pena do artigo 28? O artigo 28 caput, quando ele vai falar das suas penas, eu devo seguir o mnemônico APM. Advertência, prestação de serviço à comunidade, medidas de caráter educativo. Tem multa no artigo 28 no seu caput? Não tem multa. Ah, professor, mas eu vejo que lá embaixo fala sobre os procedimentos que vão ser adotados. Sim, os procedimentos que vão ser adotados se o indivíduo não cumprir os requisitos, não cumprir as medidas determinadas com advertência, prestação de serviço à comunidade, medidas de caráter educativo. Letra B. Considerando que a Lei 11.343 descriminalizou uma pinóia. Ó, para vocês verem, o ano era 2017, falava-se sobre essa descriminalização. 2022, prova CFO. O assunto era o mesmo. Não mudou nada, não. Considerando que a lei descriminalizou, não descriminalizou porra nenhuma, não, porque lá no artigo 28 existe ainda o destaque. Previsão da pena do cometimento de conduta descrita é errado. Para garantir a execução da medida educativa imposta, o juiz poderá submeter o agente sucessivamente. Essa palavra sucessivamente está correta? Quem está aqui comigo até agora marcaria sucessivamente como correto? Eu falo para vocês, eu sim, eu marcaria. E vocês? A admoestação verbal, essa condução coercitiva aqui, ó, é o que deixou a questão uma bosta. Não é condição coercitiva, não. Sucessivamente, a multa e também a admoestação verbal. Então, para
garantia da medida educativa imposta. Então, são mecanismos de garantia, multa e admoestação verbal. Multa e admoestação verbal para o CRS não é pena, é procedimento que garante as medidas educativas impostas. Professor, onde está isso? Está no artigo 28, no parágrafo 6º. Podem olhar lá. Se eu não me engano, é isso mesmo. Letra D. As respectivas penas privativas de liberdade, as respectivas penas previstas, na Lei 11.343, poderão ser aplicadas isolada ou cumulativamente, bem como substituídas a qualquer tempo, ouvido o Ministério Público e o defensor. Certinho, bonitinho. Artigo 26, se não me falha a memória, ou artigo 26 ou 27. Deixa eu ver a lei de drogas aqui, só para eu passar esse bizu para vocês. Única... 343, é isso? O único momento que caiu sobre esse artigo 27 ou 26 foi nessa prova, depois nunca mais caiu. Eu acho que a PM pensou, não, o trem é tão... Daniela, não dá uma insegurança? Aqui você pega, você pensa, puta que pariu, misericórdia. Crê em Deus, Pai. Você pensa, Rabinho Capiroto até balançou aqui. Mas sim, o artigo 27 ele fala, lá no artigo 27, as penas previstas nesse artigo poderão ser aplicadas isoladas ou cumulativamente, bem como substituídas a qualquer tempo. Ouvido o Ministério Público. E também o defensor do indivíduo. É uma coisa estranha, mas, entretanto, todavia, é a letra da lei. E para o CRS, o que importa, a letra da lei. O que eu vou levar para a prova? A letra da lei. Beleza? Estão seguindo aqui? Estão conseguindo entender? Show de bola. Vamos para a questão de número 51. Galera, eu estou atropelando e atrapalhando o raciocínio de vocês, ou vocês estão aqui na mesma pegada que eu, estão conseguindo lembrar? Lembrar não, né? Acompanhar. Todo mundo calado. Eita. Espero que todos estejam de boa. Show, Lucas. Então, vamos lá. Taca-lhe pau nesse carrinho. Vamos para a questão de número 51. Já vamos descendo o cacete aqui, ó, nessa primeira alternativa. Crime de tortura imprescritível. Não. Mnemônico, ração. Opa, aqui é um A. Ô, cacete. Ração. Por quê? Racismo e ação de grupos armados. Só eles que são imprescritíveis. Não podendo ser evitado financeiro. Porra, não, isso aqui. A condenação acarretará a perda do cargo, função ou emprego público e a interdição para o seu exercício pelo dobro do prazo da pena aplicada. Aqui merece um coraçãozinho, né? Vamos colocar um coraçãozinho. I love CRS. Incorre no crime de tortura aquele que se omite em face das condutas previstas na lei que tinha o dever de evitá-las ou apurá-las. Incorre na pena de detenção de 1 a 4 anos. I love PM, de novo. Letra da lei. Não constitui crime de tortura submeter alguém sob sua guarda. Galera, a PM, ela, por muito tempo, utilizou esse método. Qual método é? Método do cansaço. Lá na questão 36, questão 37, ela coloca uma questão assim, 1, 2, 3 e 4. Lá na quarta questão, e eu falo isso porque eu já analisei, lá na quarta questão, ela coloca uma palavrinha não, para que o candidato faça uma leitura automática. Então, todas as vezes que vocês forem fazer prova da PM com esse critério 1, 2, 3 e 4 incorretas, atentem-se à quarta ou à quinta,
Porque o CRS ele pode tentar induzir vocês a ele. Ele pode tentar fazer o seguinte: procurar que você leia rápido. E já chega aqui, questão 4. Constitui crime de tortura, submeter alguém... isso mesmo, ok, nem vou ler o resto. Correto. Graças a Deus caiu tudo que eu estudei. Aí depois você toma bomba. E outra coisa, nem sempre ele vai procurar as corretas. Ah, vai não, ô Júnior? Vai não? Olha a bomba aí, hein? São incorretas. Primeiro, a 1 está incorreta? Sim. A 4 está incorreta? Também. Então, são incorretas. Letra C. 1 e 4. E aí, tem gabarito ou não tem, Júnior? Viu? Crê em Deus, Pai. Misericórdia nessa questão, água benta nela. Por quê? Uma putaria. Uma maldade. Ô, gente, eu tô falando em putaria, eu tô falando em maldade, palavra. Como vocês estão em casa, né? Tá atrapalhando vocês? Agora que eu lembrei disso. Em tese, na sala, eu não sou assim, não, né? Desculpa. Essa questão da informalidade da aula online é que você esquece que existem outras pessoas. Mas deveria marcar incorreto. Letra C. Vamos para as próximas questões. Questão de número 52. Aqui a gente teve um curso intensivo de quê? De lei de drogas e de estatuto de desarmamento. Mas vamos lá. Taca-lhe pau no estatuto de desarmamento. Conforme o estatuto de desarmamento, marca a alternativa correta. Letra A. Aos integrantes das guardas municipais dos municípios que integram a região metropolitana, será autorizado o porte de arma de fogo quando em serviço. Olha, o artigo 6º, parágrafo 7º. Vamos para a questão de número 2. Vamos para a alternativa B, e eu já elimino ela. Ministério da Defesa. Existe Ministério da Defesa no estado de desarmamento? Não. Então, nem vou delongar quanto as demais. Depois, letra C. O crime de disparo de arma de fogo é insuscetível de liberdade provisória. Aqui, ó. Crime de disparo de arma de fogo é insuscetível de liberdade provisória. Quais são os crimes insuscetíveis de liberdade provisória, conforme o artigo 21 daquela lei? Daqui a pouco eu falo para vocês. E letra D, sigma. Sigma não autoriza nada. No Estatuto de Desarmamento, sigma não autoriza nada. Só retornando com vocês. Olha, ano de 2018, falava aqui sobre o artigo 9º, né? Artigo 9º. Aí teve uma prova do EAP do ano de 2022. Caiu o quê? O artigo 9º. A PM repete prova. Na verdade, a PM repete assunto, não prova, né? Porque senão fica feio. Mas a PM repete assunto. Eu estou batendo nessa tecla com vocês. Tem gente que está achando que eu estou tirando das coxas. Isso vai ajudar. Para quem levar esse material a sério, para quem levar as aulas a sério, vai entender na hora da prova o que eu tenho batido nessa tecla e tenho feito esse monte de repetição. 2018, o assunto apareceu. 2021 apareceu da mesma forma, até as mesmas pegadinhas. Impressionante, mas enfim. 52, resposta correta, letra A. Para fazer a revisão, depois artigo 6º, parágrafo 7º, depois artigo 9º, depois artigo 21. Eu vou falar da vedação de liberdade provisória. Esse PDF está no Telegram? Tá? Gil mandou a mensagem para mim perguntando se o PDF estava no Telegram. Sim, você pode ter acesso a ele lá no Telegram de forma gratuita. Depois também, mas eu não posso prometer isso para vocês, porque dá um trabalho danado. Mas eu posso tentar fazer ele comentado para ajudar. Vamos voltar. Minha garganta está secando, peço desculpa. Galera,
Quais são os crimes que vedam liberdade provisória conforme o artigo 21? Aí fala do artigo 16, 17 e 18. Vou delongar quanto a isso, não. 52, letra A, correto? Questão 53, CHO, ano 2019, trouxe a questão uma narrativa, achei bem interessante. Misturou os conceitos. Sim, o Lucas chamou o VAR. Ah, tá. Vamos lá. Pensei que você tinha chamado o VAR, Lucas. Opa. Conferindo com o VAR. Faz a telinha. Tem algum tópico específico? Eu vou deixar travado aqui entre a 53 e a 52. Lê ela rapidinho aí, eu vou. Beleza. O VAR conferiu, segue o jogo. Vamos lá. Beleza. Beleza. Depois eu mando esse show, esse PDF para vocês anotado, caso vocês tenham interesse. Só eu salvar ele anotado assim, fica bacana. Vamos lá. Questão de número 53, ela falava da seguinte forma: um sargento do quadro de reserva remunerada PMMG. Então, ó, primeira informação: quadro de reserva. A regra é, cacete, desculpa, joia. Quadro da reserva, a regra é: não comete crime militar, observadas as exceções. Foi abordado em via pública. Ah, já eliminou a questão? Aqui, ó. Então, não vou falar em crime militar, não. Isso aqui, a PM foi mãe. Em posse de substância entorpecente, cocaína, abstraindo-se, deixa eu colocar aqui, porque tinha que ter um negócio aqui, os aspectos processuais e considerando que o policial militar tinha posse de forma consciente e voluntária, a fim de distribuir gratuitamente para amigos, artigo 33, porque aqui ele vai distribuir, ele não vai consumir com os amigos. Ele não convida a pessoa do seu relacionamento para juntos consumirem. Aqui ele tem a ideia de distribuição. Quando eu falo da distribuição, então é artigo 33. Artigo 33, caput. Marque a alternativa correta. Trata-se de crime comum capitulado na Lei 11.343, que estabelece normas de repressão e produção não autorizada ao tráfico ilícito de drogas, define crimes e dá outras providências. Show. Nem mais delongas, nenhuma mais consideração a ser feita. Eu acho crime militar, não. Militar da reserva na rua, não estava sob local de jurisdição militar. Então, não vou falar de crime militar. Trata-se de conduta atípica. Também não. Ele distribuiu o artigo 33 no caput, tem lá o verbo distribuir. Depois, letra D, trata-se de crime militar. Não está sob jurisdição. Então, ok. O artigo 9º lá do Código Penal Militar, ele não tem aplicação aqui. Vamos para a questão de número 54, ano 2019, lei de tortura. A lei de tortura começou a ser trabalhada a partir do ano 19. Atenção. Presta atenção aqui, ó. Letra A. Deveria o candidato marcar a alternativa correta lá na letra A. Policial militar ameaçou mediante o uso de arma de fogo. Policial militar ameaçou mediante o uso de arma de fogo. A. Tirar a vida de um indivíduo suspeito da prática de crime, visando compelir-lhe a obedecer à lei. Neste caso, o policial militar cometeu o crime de tortura. Bem interessante isso aqui, viu? Bem interessante mesmo. Mas acalme o coração de vocês. Um vendedor de uma loja renomada deixa de atender um cliente em razão de sua condição religiosa. O registro, não. Isso aqui é racismo. Obstou um direito da pessoa, um direito fundamental, em decorrência da religião e da raça. Racismo. Depois, letra C, comete crime de tortura o filho que agride seu pai, ambos maiores e capazes, conforme de vingar das agressões que vinham sendo praticadas contra seus irmãos pelo referido genitor. Isso aqui tá gostoso, hein? Mas calma aí. Letra D. Agente da Polícia Federal capturou em solo paraguaio brasileiro fugitivo e o submeteu ao emprego de violência
causando-lhe intenso sofrimento físico como forma de aplicar castigo pessoal. Neste caso, aplica-se a Lei 9.099. Ou PM tem se qualificado nas questões e tem ficado tão bonito. Porque, olha, artigo 1º, lá na modalidade de tortura e castigo, observei aqui um intenso sofrimento físico. Beleza, ele submeteu pessoa que ele possuía poder, autoridade, sim. Como forma de aplicar castigo pessoal, sim. Agente da Polícia Federal capturou em solo paraguaio brasileiro fugitivo e o submeteu a emprego de violência, causando-lhe intenso sofrimento físico, já classificando a tortura e castigo como forma de aplicar castigo pessoal, classificando mais uma vez a tortura e castigo. Professor, mas solo paraguaio. E o princípio da extraterritorialidade? Opa! Brasileiro fugitivo. Todas as vezes que eu falar que a vítima é brasileira, pouco importa o local que ela se encontra. Vítima brasileira, ela pode estar na puta que pariu. No bom sentido. Ela pode estar lá no México, no Paraguai, no Uruguai, na Holanda. Mas é vítima brasileira, eu vou falar que aquele que torturar ela vai responder pelo crime de tortura. Beleza? Então, brasileiro fugitivo, ok, vítima brasileira, enquadra-se. Professor, mas o senhor falou, não, as outras questões estão bonitas. É bonita pra cacete, mas tá errado. Vamos lá. Vou explicar a você subindo para a letra C. Comete crime de tortura o filho que agride seu pai, ambos maiores e capazes, como forma de vingar das agressões que vinham sendo praticadas contra seus irmãos. Primeiro, para se enquadrar a tortura castigo aqui, tinha que ter a necessidade do intenso sofrimento. Só fala sobre as agressões. Na verdade, só fala aqui, ó, das agressões. Agride o seu pai, mas não fala em qual proporção. Não fala se as pancadas dadas causavam a esse pai um intenso sofrimento físico. Aí vamos para a letra A. Policial militar ameaçou mediante uso de arma de fogo a tirar a vida de um indivíduo suspeito da prática de crime, visando compelir-lhe obedecer à lei. Vamos lá, na tortura na modalidade prova, ou melhor dizendo, a tortura para obter declaração, confissão ou informação da vítima. Aqui o policial tinha esse objetivo? Não. Ele não queria que o indivíduo declarasse algo, ele não queria que o indivíduo confessasse algo ou informasse. Ele queria meramente que o indivíduo obedecesse à lei. Daí eu não falo na tortura. Pode existir outros procedimentos, podem existir outros crimes, mas a tortura não. Perceberam? Questão gostosa. Porque o CRS trabalhou de forma inteligente. Tratando do crime de tortura, eu tenho que saber das finalidades específicas. Finalidades específicas. Oh, chore. Específicas. Show? Um monte de rabisco. Rabisco pra lá, pra cá, que é coisa bonita. Ficou tudo bom. Mas é isso que a gente quer. Beleza, galera? Vamos lá. Pergunta a você, está cansativo? Se tiver, eu peço desculpa, mas o sistema é bruto e a gente tem que ter muita informação. Isso aí vai ficar gravado, depois vocês podem ver quantas vezes vocês quiserem. Pode pegar lá e depois reclamar. Não, reclamar não, né? Pode pegar lá e depois estudar à vontade, porque o objetivo é esse. Vamos para a questão do CHO, o ano é 2019 e o que caiu? Estado do desarmamento. Parece até questão repetida, né? Deixa eu até ver se não é, porque eu não duvido das minhas capacidades. Não. CHO 2018, CHO 2019. Olha aqui, ó, que bonito. De uma prova para outra. Procurava a alternativa correta, só que tirei esse vermelho aqui, que também toda hora está aparecendo, está ficando enjoativo.
Olha aqui, ó. Aos integrantes das guardas municipais dos municípios será autorizado o porte de arma de fogo, independente do número de habitantes. Coisa do DEM. Olha, a PM também trabalhando bastante com essas guardas, hein? É bom vocês terem isso na ponta da língua. Aos integrantes das guardas municipais dos municípios será autorizado o porte de arma de fogo, independente do número de habitantes do município quando em serviço. Foda, né? Não, eu tenho que observar. Artigo 6º, lá no seu inciso 3º ou no seu inciso 4º. Entendimento jurisprudencial? Nada de entendimento jurisprudencial. Em regra, o porte de arma de fogo é proibido. Olha que coisa linda. Mas tem que ser macho para poder encarar essa letra B. Mas beleza, artigo 6º. Em regra, o porte de arma de fogo é proibido. Existem as exceções, mas a regra é proibição. Artigo 6º, no seu caput. Letra C. O policial militar que efetua disparos de arma de fogo em lugar desabitado em direção a uma cachoeira com a justificativa de dissipar possível estado de fúria comete crime de disparo de arma de fogo. Não. Errado. Artigo 15. Disparo de arma de fogo ele acontece quando? Quando ele atirar em local habitado ou em suas adjacências, em via pública ou em direção a ela. Aqui não tem lugar habitado, aqui não tem via pública, aqui não tem adjacência de lugar habitado ou não tem em direção à via pública. Professor, mas pode passar gente na cachoeira, o menino ir pular na cachoeira e levar um tiro. Mas a letra da lei fala para vocês o quê? Que eu tenho que observar se é lugar habitado, se é nas adjacências desse lugar, se é em via pública ou em direção a ela. Não fala de pessoas transitando. Eu falo do local que é considerado habitado ou não, da via pública ou direção a ela. Mas da existência de transeunte, a lei não traz nada disso. Então, vocês não podem atrair isso para a prova de vocês, que senão vocês erram. Beleza? Essa questão aqui, essa letra C, é a típica questão do capiroto. Você lê ela assim, você não... Essa letra B tá esquisita, essa letra C aqui tá... Não sei, estudei isso, mas não estou lembrando direito. Mas vamos lá na letra D. Comete crime de omissão de cautela policial militar que, por negligência, contribui para que sua esposa maior e capaz. Uma pinóia. Sabe por quê? Menor de 18 anos de idade e o portador de deficiência mental. PM trabalha muito com essa omissão de cautela também, viu? Artigo 13, a omissão de cautela, que é o único crime culposo previsto no Estatuto de Desarmamento. Sua esposa, maior e capaz. Não, menor de 18 anos de idade. Ou pessoa portadora de deficiência mental. Se apodere da arma de fogo. O artigo 13, no seu caput, ele vai coibir somente a arma de fogo. Destacados para vocês, letra B, resposta correta. Vamos para a questão de número 56. Está acabando, fiquem comigo aqui. É muita coisa, mas é muita coisa importante para vocês. Lei Maria da Penha. 340, isso, Lei Maria da Penha. A celebração de convênios, protocolos, ajustes, termos e outros instrumentos de promoção da parceria entre órgãos governamentais ou entre essas entidades não governamentais, tendo por objetivo a implementação de programas de erradicação da violência doméstica e familiar contra a mulher. São diretrizes, tem por diretrizes. Galera, deixa eu até conferir que essas diretrizes elas não caem na prova de vocês. Deixa eu só recapitular aqui o edital. As diretrizes, elas estão lá na parte final. Na parte final não cai no edital de vocês, então eu vou pular. Como é edital soldado, e essa questão aqui era do CH, então eu vou pular. Vamos para a questão de número 57. Fala nela. Nos termos da Lei 13.869, Estado do Desarmamento, Lei de Abuso de Autoridade, procure a alternativa correta. Constitui crime de abuso de autoridade fotografar o conduzido com a finalidade de alimentar os bancos de dados da PM. Errado. Artigo 13 deve ser observado e também o artigo 1º. Mas qual é a ideia que eu quero falar para vocês? Artigo 1º, finalidade específica, e artigo 13. A fotografia
é para a exposição da curiosidade pública. E aqui não é curiosidade pública, é para alimentar os bancos de dados da PM. A lei de abuso de autoridade admite que seja aplicado no que couber os dispositivos da Lei 9.099. Artigo 39, correto. Quando eu falar daqueles crimes de menor potencial ofensivo, aqueles cuja pena é igual ou inferior a 2 anos, os crimes de menor potencial ofensivo, penas no patamar inferiores a 2 anos, se for da lei de abuso de autoridade, também aplica-se. Também é julgado ali os procedimentos da lei de abuso de autoridade no juizado especial. Letra C. A responsabilidade civil e administrativa são independentes da criminal, não havendo qualquer vinculação ou efeito nenhuma esfera sobre a outra. Errado. Por exemplo, quando for reconhecida a autoria, também quando for declarada uma excludente de licitude no âmbito criminal, eu não vou mais discutir no âmbito civil, no âmbito administrativo, o procedimento não. Então, vai gerar efeito, sim. Todas as vezes que seja reconhecida a autoria ali daquele fato, todas as vezes que for reconhecido o autor do fato, e todas as vezes também que existir excludente de licitude, eu vou sim interferir no âmbito administrativo, no âmbito civil. Letra D. Configura crime de abuso de autoridade cumprir mandado de busca e apreensão domiciliar após as 18 horas ou antes das 6. Após as 21 e antes das 5 horas. Beleza? Destacado isso para vocês. Galera, deixa eu perguntar. Calma aí. Só deixa eu carregar aqui. Para vocês, as informações lançadas aqui, tá seguindo? Estão cansados? Quer parar um pouco? Quer fazer um intervalo de mais 5 minutos? Ou pode continuar descendo o cacete aqui? Eu aguardo a resposta de vocês. Excelente. Lucas. Excelente. Já tem a maioria absoluta aqui. Tô brincando. O que é isso? Rabiscou aqui. Não, com você não descansa, não. Meu namorado mandou mensagem, falou: amor, você não sabe o que vai acontecer. Vou ficar sozinha. Que pena, porque posso ir, não. Sinto muito. Nossa, tu ficar sozinha? Pois é. A vida. É a vida. É, Lucas. Ri. É triste a história. É muito triste. Mas vamos lá. É por uma boa causa. Vai dar tudo certo. Lá e aqui. Porque espero que ela continue sozinha. E aqui, espero que eu esteja ajudando vocês. Pior nem ela falar que está sozinha. O problema dela é falar: estou sozinha, né? Não estou fazendo nada. Você está dando aula. Me passa o link aí da sua aula, só para eu garantir que você está em casa mesmo. Enfim, vamos voltar aqui, não vamos criar coisa na cabeça, não, porque só é corno quem descobre. Mas vamos lá. Considerando a Lei 10.826 e os decretos, o decreto não cai na prova de vocês, mas tenho certeza que aqui, vocês viram, né? Vocês viram. Tenho certeza que aqui não tem nada sobre decreto. Vamos na alternativa A, porque a questão quer falar da alternativa A. Sim. O Gil mandou no privado aqui, viu, gente? Corno é sempre o último a saber. Na verdade, o que os olhos não vê, o coração não sente. Vamos lá. O objetivo é maior. A farda. Eu tô pagando preço caro, viu, gente? Vamos. Disparar arma de fogo, mesmo em local isolado e não habitado, constitui crime capitulado na Lei 10.826. Olha isso aqui, ó. Olha a maldade. Mesmo em local isolado e não habitado.
em local isolado não configura crime, porque é naqueles locais considerados que existem casas, ou seja, em locais habitados ou em suas adjacências. Local isolado, subi para o pasto e atirei, não dá problema nenhum. Letra B. Conforme prescrições do decreto 10.826, o militar estadual somente poderá portar arma de fogo no seu estado de atuação. Ah, não, isso aqui também é putaria. E a PM já cobrou 2 vezes. Não. Todo território nacional. O artigo 6º, parágrafo 1º, fala sobre isso. De forma geral, o porte de arma de fogo no Brasil é proibido. Gostoso isso aqui, né? Correto. Artigo 6º. Segunda vez que a PM faz isso, hein? De forma geral, o porte de arma de fogo é proibido em todo o território nacional. Letra D. O porte de arma de fogo é pessoal. Intransferível. Também. Irrevogável? Não. Pode ser revogado. Sinarme pode revogar. A instituição que concede esse porte pode revogar, a depender da situação, a depender do procedimento. Estou tentando apagar isso aqui, não está dando certo. O que aconteceu nesse vermelho aqui? Destacado isso para vocês, vamos continuar. Enfim. Vamos continuar. Questão de número 59. Agora apagou. Questão de número 59. Olha o que fala. Assinale a alternativa correta, tratando-se da Lei Maria da Penha. Questão é do ano de 2020, CHO. Considera violência doméstica familiar a agressão física de uma dona de casa a uma enteada que tem por hábito passar as férias escolares com o pai e a madrasta. A agressão ocorreu no interior da residência da madrasta. Então, eu tenho aqui no ambiente doméstico, beleza. Eu tenho aqui a convivência de forma esporádica, porque ela foi passar férias. Vamos para as demais. Aquele que, por ação ou omissão, causar lesão, violência física, sexual ou psicológica e dano moral ou patrimonial à mulher, ficou obrigado a ressarcir todos os danos causados, inclusive ressarcir o Sistema Único de Saúde, de acordo com a tabela do SUS, os custos relativos aos serviços de saúde prestados para o total tratamento das vítimas em situação de violência doméstica e familiar, recolhidos os recursos no Fundo de Saúde do ente federado responsável pela unidade de saúde representar o serviço. Não cai isso para vocês, mas esse indivíduo ele realmente tem que reparar os danos, ele tem que ressarcir os danos. Em se tratando de autor de violência doméstica familiar, tratando-se o autor for PM, se ele for PM, ao ser aplicada ao agressor a medida protetiva de urgência, suspensão da posse ou restrição do porte de armas, cabendo ao superior imediato do agressor, responsável pelo cumprimento da determinação judicial, sendo condicionado à comunicação do juiz competente. Então, só retornando de uma forma melhor para vocês, cabendo ao superior imediato do agressor responsável pelo cumprimento da determinação, sendo condicionado à comunicação do juiz. Ok. Vai existir essa suspensão da posse? Sim. Vai existir essa restrição da posse? Também. Letra, agora, letra. Previsão 4ª. Configura violência doméstica e familiar aqui contra a mulher, configura violência doméstica e familiar contra a mulher. Qualquer ação ou omissão baseada no gênero que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial, qualquer que seja a vítima. Aí que mora o perigo, aí que eu caio lindo. Galera, a palavra final ali trouxe qualquer que seja a vítima. E o problema é justamente isso. Poderíamos falar sobre vários conceitos, poderíamos falar sobre várias circunstâncias. Mas, tratando da Lei Maria da Penha, qualquer pessoa, qualquer mulher vai ser considerada como vítima. Eu posso falar para vocês
aqui que qualquer mulher é vítima ou existe um conceito básico a ser observado? Tá dando para ler? Entendeu a pergunta? Vamos lá. Deixa eu repetir a pergunta para vocês. Qualquer mulher ou qualquer que seja a vítima, eu vou aplicar os termos da Lei Maria da Penha? Não. A vítima obrigatoriamente tem que respeitar aquelas previsões do artigo 5º. Isso, Lucas. Tem a relação íntima de afeto, mas existem as outras duas disposições. Mas eu tenho que respeitar aqueles conceitos lançados no artigo 5º. Todas as alternativas que lemos até agora estavam corretas, com exceção essa quarta. Então, aqui, ó, se tratando de autor de violência doméstica ou familiar, de policial militar, ok, o juiz ele tem que comunicar à instituição e o superior imediato tem que cumprir. Se ele não cumprir aquela determinação judicial, ou ele responde por desobediência, ou ele responde por prevaricação. Aí eu falo na previsão segunda, da reparação do SUS. Também correto, é uma inovação legislativa que não caiu na última prova de vocês, mas que ela é correta. E depois, quando eu falo sobre essa previsão primeira, corretíssima também, porque a madrasta, ela vive no mesmo ambiente doméstico, mesmo que esporadicamente, que a sua enteada. Além disso, ela é considerada como uma parentada. Então, também entra nessa condição do parente, por afinidade, e na convivência doméstica, ainda que esporadicamente. A única previsão que ficou incorreta foi essa quarta aqui, porque na parte final lançou o examinador, lançou, na verdade, o legislador, o examinador, essa palavra, qualquer que seja a vítima. Não, não é bem assim. Aí vem as alternativas para acabar de matar. Apenas uma assertiva está incorreta. O candidato pensa, crê em Deus Pai. Isso aqui é coisa do inimigo. Se as águas do mar do rio quiserem me afundar. Te afundar, né? Mas não, não é não. Ó, peraí, vamos lá. Letra A. Apenas uma assertiva está incorreta. Sim, correto. Por quê? Eu expliquei a vocês. 1, 2 e 3 estão corretas. A 4 está incorreta. Aí vem a letra B. Todas as assertivas estão corretas. Não. E eu garanto que muita gente foi nessa. 2 assertivas estão corretas. Apenas uma assertiva está correta. Também não. Novamente, o candidato ele tem que ter muito peito para poder pegar. Apenas uma assertiva está incorreta. Na aula presencial, ontem eu expliquei a vocês. A PM, quando ela trabalha com questões assim, ela tenta trabalhar com o estado psicológico do candidato. Ou ela trabalha com aquela alternativa, nenhuma das alternativas estão corretas, nenhuma das alternativas estão corretas, igual eu demonstrei para vocês ontem, 2 questões assim, ou ela vai trabalhar apenas uma. Porque o candidato ele tem que ter muito peito para falar, não, realmente apenas uma. E muitas das vezes o candidato lê e vai para a eliminação. Então, qual era a alternativa a ser marcada como correta aqui? Letra A. Apenas uma alternativa estava incorreta. E essa questão foi chata, muito chata. Vamos lá. Continuando. Trouxe aqui uma reportagem que falava sobre Covid, era CFS 2020. Aí o candidato achava que ia ser alguma coisa de Covid, procurasse ele a alternativa correta. Então vamos. A violência física, entendida como qualquer conduta que ofenda a sua integridade ou saúde corporal. Sim, preceito do artigo 7º. Artigo 7º, ok. Está correto. Se eu não me engano, é o primeiro inciso. Violência psicológica, entendida como qualquer conduta que lhe cause dano emocional e diminuição da autoestima, ou que lhe prejudique, perturbe o pleno desenvolvimento, ou que vise degradar ou controlar suas ações, comportamentos, crenças, decisões, mediante ameaça, constrangimento, humilhação, manipulação, isolamento, vigilância constante, perseguição contumaz, insulto, chantagem,
violação da sua intimidade, ridicularização, exploração e limitação do direito de ir e vir, ou qualquer outro meio que lhe cause prejuízo à saúde psicológica ou autodeterminação. Correto também, previsão do artigo 7º na violência psicológica. Só lembrar, não misturar violência psicológica no âmbito violência moral e violência psicológica, porque a violência moral, você já sabe, ela vai falar do CID. E aqui a pouco explica esse CID para vocês. Violência sexual, entendida como qualquer conduta que a constrange a presenciar, manter ou participar de relação sexual não consentida, não desejada, mediante intimidação, coação ou uso da força, que induza a comercializar ou utilizar qualquer modo de sua sexualidade, que impeça de usar qualquer método contraceptivo que lhe fosse matrimônio. Correto também. A PM aqui tentou cansar o candidato com Ctrl+C e Ctrl+V da lei. E realmente cansou. Previsão 4ª. A violência patrimonial, entendida como qualquer conduta que configure retenção ou subtração, destruição parcial ou total de seus objetos, instrumentos de trabalho, documentos pessoais, bens, valores e direitos, recursos econômicos, incluindo os destinados a satisfazer suas necessidades. Artigo 7º também, lá em um de seus incisos, totalmente correto. E a violência moral, entendida como qualquer conduta que configura calúnia, difamação e injúria. Famoso CID. Violência moral aplica o CID, calúnia, injúria e difamação. Questão enorme, cansativa pra cacete, que o candidato deveria marcar que todas as alternativas estão corretas, que a letra da lei é o critério do artigo 7º. Vamos lá, que está acabando. Pegado para todo mundo. Ó, EAP, ano 2020, tinha o quê? Juizado especial. Boa. Ao autor do fato que, após a lavratura do termo, foi imediatamente encaminhado ao juizado ou assumiu o compromisso de a ele comparecer, não se imporá prisão em flagrante, nem se exigirá a fiança. E, em caso de violência doméstica, o juiz poderá determinar como medida de cautela seu afastamento do lar, domicílio ou local de convivência com a vítima. Aqui eu falo das condutas do artigo 69, tá ok? Artigo 69. Depois vem, a competência do juizado será determinada pelo lugar em que foi consumada a infração penal, dependendo do lugar onde errado. Agora me fugiu o artigo aqui, mas, se eu não me engano, está lá no artigo 72. Deixa eu até pegar ele aqui, que eu acho que eu tenho ele fácil. Vamos descer nele. Se eu não me engano, eu tenho ele fácil aqui. Eu não tenho ele fácil, passo vergonha. Mas, ó, tá errado isso aqui. Por quê? Tratando da competência, eu tenho que entender a seguinte situação. Eu tenho que observar que ela é pelo local que se desenvolveu a ação, pelo local que foi realizada a conduta ilícita. Isso e nada mais. Vocês não podem delongar quanto a essa ideia, quanto a esse aspecto. Beleza? Só colocar, artigo 64, excelente, Leandro, só colocar local que foi praticada a infração. Conforme nosso colega Leandro, artigo 64. A competência do juizado será determinada pelo lugar em que foi consumada, não, que foi, isso aqui está o erro, que foi praticado. Depois, a previsão terceira, tratando-se de ação penal de iniciativa privada ou de ação penal pública condicionada à representação, o acordo homologado acarreta a renúncia ao direito da queixa ou da representação. Sim, se as partes entraram em acordo, eu não dou continuidade no processo. Não dou. Então, eu vou renunciar ao direito à queixa. Eu vou renunciar o direito de denunciar aquela pessoa, de falar, olha, essa pessoa merece ser processada criminalmente. Depois, dê uma analisada no artigo 74, no seu parágrafo único, que nele fala sobre isso. Se as partes chegaram a um acordo,
ok, eu não dou continuidade com o processo. Previsão quarta. A autoridade policial que tomar conhecimento da ocorrência lavrará termo circunstanciado e o encaminhará imediatamente ao juízo com o autor do fato e providenciando as requisições dos exames periciais necessários. A autoridade policial que tomar conhecimento lavrará termo circunstanciado e encaminhará imediatamente ao juizado. Vocês vão pegar essa informação lá no artigo 69. Ele fala sobre isso. A autoridade policial que tomar conhecimento da ocorrência lavrará termo circunstanciado e o encaminhará imediatamente ao juizado especial. Correto. Então, olha aqui, ó. A questão para que o candidato pudesse marcar as alternativas corretas, deveria ele observar os preceitos do artigo. Questão conforme primeira, terceira e quarta alternativa. São corretas primeira, terceira e quarta alternativa. Letra D. Show? Vamos continuar, porque está quase acabando nossa correção. Agora aqui, vamos fazer mais uma questãozinha da Lei 10.826. E o que fala? Deveria o candidato procurar a alternativa correta. Letra A, o certificado de registro de arma de fogo com validade em todo o território nacional, artigo 5º. Autoriza seu proprietário a manter arma de fogo exclusivamente no interior de sua residência ou domicílio, ou dependência desse, ou no seu local de trabalho, desde que ele seja titular ou responsável legal pelo estabelecimento ou pela empresa. Nesse caso, para os residentes em imóveis rurais, somente a casa sede. Puta que pariu, hein? Na parte final, que está o erro. Não. Quando eu falar do imóvel rural, toda a respectiva extensão do imóvel rural é considerada como residência. Não é só o imóvel sede, não. Errado. Letra B. Comete crime de comércio ilegal de arma de fogo o cidadão que produzir, entregar ou fornecer arma de fogo, acessório ou munição sem autorização legal. Aqui tem uma puta malícia, sabe? Porque, ó, comete o crime de comércio ilegal de arma de fogo o cidadão que produzir, entregar ou fornecer. Vamos para a palavra fornecer, conforme o Estatuto do Desarmamento, vocês vão ver que o fornecer não enquadra-se nesse preceito do comércio. Mas eu vou pegar ali para vocês e mostrar. Vamos lá. Incorre na mesma pena do crime de comércio ilegal, arma de fogo, quem vende ou entrega arma de fogo, acessório ou munição sem autorização ou em desacordo com a determinação legal ou regulamentar a agente policial disfarçado, quando presentes elementos probatórios razoáveis de conduta criminal preexistente. Aqui ficaria fácil, o candidato iria por eliminação. Mas a letra B, ela foi muito capciosa. O CRS foi maldoso com vocês, porque esse fornecer arma é conduta vinculada ao artigo 14, que trata do porte. Depois vocês vão pegar aí e vão analisar no material de vocês, analisar no VAD de vocês, a palavra fornecer, que encontra-se, como eu já havia falado, o fornecer no artigo 14, tá bom? Depois disso, vamos para a letra D. Os integrantes das carreiras de auditoria da Receita Federal do Brasil e de auditoria fiscal do trabalho, cargos de auditor fiscal e de analista tributário terão direito de portar arma de fogo quando em serviço em municípios misturou o conceito de auditor com guarda municipal e deixou a questão incorreta. Não é isso não. Tá bom? Isso aqui é coisa também do mal. Vamos lá. 63 está acabando. Joga água no radiador e segue. Firma a carcaça. O informante não... Vamos lá. Deveria o candidato procurar a alternativa correta. O informante não integra efetivamente o grupo e não toma parte no tráfico, mas passa informações a seus integrantes, como, por exemplo, a namorada de um policial
que, ao saber que uma grande operação será feita em seu bairro, visando a apreensão de drogas, telefona para o chefe do grupo criminoso, passando informações com antecedência para que possa fugir. O informante é um filho da mãe e ele entrega, sim, conforme o artigo 37. Então, aqui o informante não entrega efetivamente o grupo e não toma parte do tráfico, ele entrega. Vamos lá. Uma pessoa que autoriza ter a posse de drogas para fins terapêuticos, mas indevida e abusivamente, passa a fornecê-la, incorre no crime de tráfico de drogas. Bem interessante essa letra B aqui, bem interessante. E eu vou voltar nela. O Sistema Nacional de Política Pública sobre Drogas, SISNAD, atuará em articulação com o Sistema Único de Saúde, com o Sistema Único de Assistência Social. Beleza. Depois, previsão. A pena da figura privilegiada descrita no artigo 33, parágrafo 3º, oferecer droga eventualmente sem objetivo de lucro à pessoa do seu relacionamento para juntos consumirem, será aplicada em conjunto com as penas do usuário de drogas previsto no artigo 28. Verdadeiro também, mas eu vou voltar caso a caso aqui. Por quê? Primeiro, o informante não integra efetivamente o grupo, não toma parte no tráfico, mas passa informações a seus integrantes, como, por exemplo, de um policial que, ao saber de uma grande operação, será feita visando a apreensão de drogas, telefone para o grupo, passando informações para que possa fugir antes da chegada dos policiais. Ela vai pertencer ao grupo criminoso? Daí eu pergunto a vocês, quando eu trabalhar com essa responsabilidade do informe, que, inclusive, ele tem uma responsabilização criminal, ele responde criminalmente por essa conduta conforme o artigo 37. Esse informe, ele vai pertencer ao grupo? Quem está aí pode me responder. Lucas. Ok, Leandro, você está aí também? Vou aguardar a resposta do Leandro também. Excelente. Vamos lá. Eu quero que vocês entendam. Esse informante aqui, ó, ele não atua, ele não age na modalidade associação para o tráfico, tá bom? Exemplo. Leandro, imagine eu passando na rua e, de repente, eu viro pro noiado não, né? Pro traficante e falo, velho, cuidado, que tem uma viatura descendo aí, eles vão te pegar. Eu tive a função de informante nesse momento? Pergunto a vocês, eu tive essa função de informante? O que vocês acham? Tive a função de informante, certo. Eu pertenço a esse grupo? Eu vou pertencer a esse grupo? Não vou pertencer. Então, olha. Não, isso. Eu sou um informante, eu não pertenço ao grupo, mas eu pratico a conduta do artigo 37. E não tomo parte no tráfico de drogas. Não respondo pelo artigo 33, mas respondo pelo artigo 37. Mas passo informações como, ok. A namorada de um policial que, ao saber que uma grande operação será feita em seu bairro, visando a apreensão de droga, telefona para o chefe do grupo criminoso, passando informações. Ela não tem vinculação com o traficante. A questão não traz essa informação para vocês, mas ela vai responder na modalidade informante. Então, ok, ela não responde por tráfico, mas responde na modalidade informante. Daí vem a previsão segunda. Uma pessoa que autoriza a ter posse de droga para fim terapêutico, mas indevida e abusivamente,
passa a fornecê-la. No artigo 33 tem o verbo fornecer? Sim. Pois é, Leandro. Esses grupos de blitz aí, o nego, ele responde, ele, né, tá ali na função de informe. Mas, enfim, passa a fornecê-la. Incorre no crime de tráfico de drogas? Sim. Galera, ainda que gratuitamente, mas o fornecimento é tráfico. Teve um rapper aí há pouco tempo que fez uma festa e começou a distribuir droga para as pessoas, começou a distribuir cigarro de maconha para as pessoas que estavam participando da festa. Ele não convidou as pessoas para juntos consumirem, ele distribuiu. Então, ele responde na figura do 33. Correto também essa afirmação. Vem a quarta afirmação, essa questão cansativa. O Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas, SISNAD, atuará em articulação com o Sistema Único de Saúde? Sim. Porque eu tenho questão de saúde pública. O usuário e o dependente químico, eles são vistos pela lei de drogas como um problema, não diretamente falando, mas como uma situação de saúde pública. E olha essa última previsão. A pena da figura privilegiada descrita no artigo 33, parágrafo 3º, tráfico na condição de uma figura privilegiada, CRS aqui, beleza, mas vamos lá. Descrita no artigo 33, parágrafo 3º, oferecer drogas sem objetivo de lucro para a pessoa do seu relacionamento para juntos consumirem, inclusive responde a uma pena de detenção, será aplicado em conjunto com as medidas, com as penas do artigo 28. Verdadeiro. Lá, no artigo 33, parágrafo 3º, existe previsão expressa para essa aplicação. Então, todas estão corretas, professor? Deixa eu ver se tem essa alternativa. Não vou passar vergonha, não. Tem ela. Todas estão corretas. Lembrando que eu estou fazendo as questões ao vivaço aqui, viu? Então, tem coisa que eu estou indo... Tem questão que eu não peguei antes e estou aqui fazendo com vocês de imediato. Questão 63, resposta correta, letra D. Vamos para a questão de número 64. O que fala ela? Os dados relacionados à coleta de registros balísticos deveria o candidato procurar quais as alternativas estão corretas. Os dados relacionados à coleta de registros balísticos serão armazenados no Banco Nacional de Perfis Balísticos. Certo, artigo 34A. Depois, previsão segunda. As armas de fogo apreendidas após a elaboração do laudo pericial e sua juntada aos autos, quando não mais interessarem a persecução penal, serão encaminhadas pelo juiz competente, ao comando do Exército, correto também, porque eu já vi questão falando Polícia Federal e deixa a questão correta. No prazo de 48 horas, correto também, para a destruição ou doação aos órgãos de segurança pública ou das Forças Armadas na forma do regulamento dessa lei. Aqui falo do artigo 35, do artigo 25, desculpa, viu, gente? O cansaço já está começando a pegar. Artigo 25. Previsão terceira. O certificado de registro de arma de fogo com validade em todo o território nacional autoriza o seu proprietário a manter a arma de fogo exclusivamente no interior de sua residência ou domicílio, ou dependência desse, ainda no seu local de trabalho, desde que ele seja titular ou responsável legal pelo estabelecimento ou empresa. Artigo 5º, na sua literalidade. Previsão quarta. Para adquirir arma de fogo de uso permitido, o interessado deverá, além de declarar a efetiva necessidade, atender os seguintes requisitos: comprovação de idoneidade CE, com a apresentação de certidões negativas de antecedentes criminais fornecidos pela Justiça Federal, Estadual, Militar e Eleitoral, certo? De não estar respondendo a inquérito policial, ok, ou a processo criminal, certo? Que poderão ser fornecidos por meios eletrônicos, certo? A apresentação de documento comprobatório de ocupação lícita em residência certa, certíssimo. Não é residência própria, e sim residência certa. Comprovação de capacidade técnica e aptidão psicológica para o manuseio da arma, atestados na forma disposta dessa lei. Estão corretas as seguintes afirmativas todas.
Todas elas estão corretas. Letra C. Questão boa, letra da lei, CRS, cobrou ela quando? No ano de 2022, na prova do IAP. Treinem para essas questões mais exaustivas. De 2021 para cá, tem aparecido muita questão assim, não? Dá até um tic-tac, fica batendo os macaquinhos assim dentro da nossa cabeça, fica aquele negócio assim, tem. Vamos lá. Considerando toda a legislação jurídica prevista no edital, em especial a Lei 9.000, Lei de Tortura, Lei de Improbidade e Lei de Abuso de Autoridade, assinale a alternativa correta. Não é possível que aqui tenha improbidade. Nas hipóteses legais de caracterização de improbidade, independente das sanções penais, cíveis e administrativas cabíveis, não cai isso para você. Carreta perda do cargo, função em emprego público e interdição para o seu exercício pelo dobro do prazo da pena aplicada. Olha, isso não cai para vocês, mas essa alternativa está incorreta. Só vou me delongar quanto a isso, beleza? Depois, eu falo para vocês, para não ficar tão confuso, eu vou falar para vocês. Seguinte, seguindo. Só aparecendo. Estou de olho em todas as mensagens que chegam. Letra B. São efeitos automáticos da condenação por crime de abuso de autoridade? Não. Vamos ver. De abuso de autoridade, independente da declaração da sentença. A prestação de serviço à comunidade são efeitos automáticos da condenação. Aqui, ó, efeitos da condenação. Prestação de serviço à comunidade? Não. Prestação de serviço à comunidade, pena substitutiva. Suspensão do cargo, emprego ou mandato pelo prazo de 1 a 6 meses, pena substitutiva. Olha o CRS misturando artigo 4º com artigo 5º e deixando a questão incorreta. Não, tá errado isso aqui, ó. Letra C, o crime de tortura inafiançável. Hoje, gente, é uma putaria isso. Eu fico indignado. Mas o CRS, ele sempre lança essa pegadinha da lei de tortura, ou se não da lei de crimes hediondos. Ou a tortura ou a lei de crimes hediondos, ele tenta falar que é crime prescritível. Não. Nem tortura, nem lei de crimes hediondos são considerados imprescritíveis. Então, tenham atenção na prova de vocês. Já vi prova de 2014 falando disso, prova do CFS 2021, a mesma coisa, a mesma ladainha. Letra D. Atendidos todos os requisitos legais, é crime de abuso de autoridade deixar de identificar ou identificar-se falsamente ao preso por ocasião de sua captura ou quando deva fazê-lo durante sua detenção ou prisão. Correto. Eu só não lembro do dispositivo legal. Deixa eu tentar puxar aqui, mas está ali na meiuca, do artigo 10º até o artigo 15º. Eu, sinceramente, agora, o tic-tac está falhando, mas isso aqui está correto. Letra D. Resposta correta. Vamos lá. Estamos seguindo firmes, vamos conseguir. É crime expressamente previsto na Lei 10.826, o chamado Estatuto de Desarmamento. Não é crime, desculpem, aqui, ó. Não é crime, não é crime. Omissão de cautela é crime? Sim, artigo 15. Fabricar brinquedos, réplicas, simulacros, artigo 26, é crime? Não. É meramente sanção administrativa. Comércio legal é crime? Sim, artigo 17. Disparo de arma de fogo é crime? Ó, omissão de cautela é artigo 13. Gente. Onde que eu estou aqui, meu Deus? Omissão de cautela, artigo 13. E o disparo, artigo 15. Esse fabricar aqui é mera irregularidade administrativa. Fabricar. Você lembra que eu falei para vocês agora há pouco? Tudo que aparecer réplica, simulacro ou brinquedo, eu não posso classificar como crime no estado de desarmamento. Questão 67 fala sobre a Lei 11.343, Lei de Drogas. Perito que subscreveu o laudo por ocasião da lavratura de auto de prisão em flagrante não poderá participar de elaboração do laudo definitivo. Uma pinóia. Ele pode, sim. Quanto aos peritos, ali no artigo 50, naquela meiuquinha, fala sobre esses peritos. O perito que constatar que a droga realmente é droga, um laudo preliminar, ele pode também participar do laudo definitivo, tá bom? Então, um perito pode participar dos dois laudos. Depois, letra B. Tratando-se de conduta enquadrada como consumo pessoal, não se imporá prisão em flagrante se o autor
do fato, assumir o compromisso legal de imediatamente comparecer ao juiz competente. Poxa, PM, poxa, CRS, misturou previsão da lei de drogas do artigo 48 com o artigo 69, lá do juizado especial. Não é isso, não. Tratando-se da lei de drogas, no artigo 48, eu falo, não se imporá e não crio condição para isso. A usuário, em nenhum momento, fala em aplicação da prisão. Então, não se imporá prisão em flagrante. Não observo esse conceito dele assumir o compromisso legal de imediatamente comparecer ao juiz competente. Daí vem lavrando-se o termo circunstanciado de ocorrência e providenciando as requisições necessárias. Esse termo circunstanciado de ocorrência, no primeiro momento, é lavrado pelo juiz ou pela autoridade policial? Eu falo que, como regra, é lavrado pelo juiz. Somente quando faltar esse juiz, que daí eu dou a possibilidade da lavratura desse termo ser feita pelo policial. Então, artigo 48, parágrafo 2º, a primeira oportunidade, a regra é de lavratura pelo juiz, e artigo, aí depois eu vou falar, artigo 48, parágrafo 3º, na falta desse juiz, a lavratura do termo circunstancial de ocorrência da lei de drogas é feito pelo policial, tá bom? Então também está incorreto. Vamos para a letra C. Quem adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo para consumo pessoal ou distribuição doméstica, sem objetivo de lucro, drogas, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, será submetido às penas de advertência. Sabe qual que foi a maldade aqui? Sabe qual que foi o conceito equivocado? Consumo pessoal ou distribuição doméstica. O verbo distribuir existe lá no artigo 33. Quando o indivíduo for distribuir essa droga, ele responde pelo artigo 33 e não pelo 28. Então, aqui o que matou a alternativa C foi esse conceito de distribuir. Letra D. Para determinar se a droga destinava-se para o consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições que desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente. Artigo 28, parágrafo 2º. Galera, sabe o que pega? Essa questão é do ano de 2021. Ano de 2021 também, prova do soldado, teve a mesma questão, a mesma alternativa. Se tivesse feito candidato à prova anterior, já saberia que essa letra D aqui estava correta. Então, o CRS repetiu em 2 provas conceitos semelhantes. E a todo momento a gente repete esses conceitos. Vamos lá. Prova do CHO, ano 2022, está acabando. Deveria o candidato procurar a alternativa correta. Configura crime de abuso de autoridade, decretar condução coercitiva de testemunha ou de investigado manifestamente descabida ou sem a prévia intimação de comparecimento ao juízo. Artigo 10º, está corretíssimo. O que é condução coercitiva, professor? É eu levar o indivíduo à força, é eu levar ele à força para o fórum. Isso é a condução coercitiva, não pode isso acontecer. Aí depois a letra B ela é interessante. Aqui, ó, já sei qual que é a correta, mas eu quero ler a letra B com vocês. Inovação legislativa lá na lei de abuso de autoridade, ela já foi cobrada em uma prova da PM. Configura crime de abuso de autoridade. A vítima de infração configura crime de abuso de autoridade submeter a vítima de infração penal ou a testemunha de crime. Lá na letra da lei não é apenas crime. Crimes violentos. Então, esse é o primeiro erro. Crimes violentos. Mas o CRS foi bem capcioso aqui, ele foi bem maldoso com vocês. Submeter a crimes violentos, a procedimentos desnecessários, repetitivos ou invasivos, que levem a reviver, mesmo sendo necessário para a elucidação do fato delituoso. Não. Mesmo sendo necessário, se é necessário, eu não vou falar na violência institucional que existe lá no artigo 15A, não.
Artigo 15A. Só trata-se de violência institucional se aqueles depoimentos apresentados são considerados desnecessários. Tá bom? Incorreta por esses dois termos. Letra C. A ação privada subsidiária da pública será exercida pelo prazo de 8 meses. Putaria, 6 meses. Não é 8, não. Não, Daniela, não é vítima e testemunha, não. Cuidado aqui, ó. A vítima, lá no caput, é a vítima de qualquer infração penal. A testemunha é a testemunha de crimes violentos. E muda alguma coisa, professor? Muda, sabe por quê? Infração penal eu vou abarcar crimes e contravenções. A vítima de qualquer crime ou contravenção. Testemunha no caput, tá bom? Eu estou falando das causas de aumento de pena, não. A testemunha, essa testemunha, ela tem que presenciar um crime violento. Então, não é qualquer conduta. É crime e ainda assim crime violento. Alguém ia ligar o microfone, pode perguntar. Então, vamos lá. Mandou pelo privado aqui. O que é subsidiária? A ação penal subsidiária da pública é a ação privada. Por exemplo, o Ministério Público ele não ofertou a denúncia no prazo correto. Daí, ele perdeu o prazo, abre-se um prazo para quem? Para a vítima apresentar a ação subsidiária, uma ação reserva. E essa ação subsidiária, ela chama-se ação penal subsidiária, ação privada subsidiária da pública. Respondi você, Lucas. Ah, não, beleza, então. Vamos para a letra C, falei. Prazo aqui não é 8. Deixa eu apagar. Isso. Prazo aqui é 6. Depois, letra D. A divergência na interpretação da lei ou na avaliação de fatos e provas configura abuso de autoridade. A única maldade aqui é porque ele tirou não. Não configura. A divergência na interpretação da lei ou na avaliação de fatos e provas não configura abuso de autoridade. Show de bola! Taca ali pau nesse carrinho. Estamos acabando. CFSB ano 2022. Galera, desculpa a aula exaustiva, desculpa a aula cansativa, assim, tô até suando. Mas eu falo de coração, eu tô tentando fazer isso pelo bem de vocês. A intenção é a melhor possível, vocês podem ter certeza disso. Vamos lá, primeiro. Posse irregular de arma de fogo de uso permitido. Possuir ou manter sob sua guarda arma de fogo, acessório ou munição de uso permitido, em desacordo com a determinação legal ou regulamentar no interior de sua residência ou dependência dessa, ou no seu local de trabalho, ainda que não seja titular ou responsável legal do estabelecimento ou empresa. Esse ainda que não seja aqui, que deixou a alternativa, filha da puta, deixou ela incorreta. Ainda que não... Oh, desculpa, gente. Não é o CRS que é filha da puta, não. É a letra da lei. Ainda que não seja o titular, desde que ele seja, a palavra correta é desde. Estão percebendo um nível de maldade maior das provas de 2019 para cá? É isso aí. Porte legal de arma de fogo, de uso permitido. Portar, deter, adquirir, fornecer, receber, ter em depósito, transportar, ceder, ainda que gratuitamente, emprestar, remeter, empregar, manter sob sua guarda ou ocultar arma de fogo, acessório ou munição de uso permitido, sem autorização, em desacordo com a determinação legal ou regulamentar. Tá a literalidade da lei, artigo 14. Previsão terceira, disparo de arma de fogo. Disparar arma de fogo ou acionar munição em lugar habitado ou em suas adjacências, em via pública ou em direção a ela, desde que essa conduta não tenha como finalidade a prática de outro crime. Artigo 15.
E olha a omissão de cautela aí, olha a PM repetindo no ano de 2022 aquelas pegadinhas que ela já aplicava no ano de 2017 e 2016. Omissão de cautela, deixar de observar as cautelas necessárias para impedir que menor de 21 anos, PM ama lançar esse menor de 21 quando ela trabalha com estado de desarmamento. Não existe menor de 21. Não existe. Existe menor de 21 no estado de desarmamento, tá? Esquece desse menor de 21 anos no estado de desarmamento. Ou pessoa portadora de deficiência mental se apodere de arma de fogo que esteja sob sua posse ou que seja sua propriedade. Incorreto, falo menor de 21 aqui, não é? É o menor de 18 anos. E aí, a questão ficou incorreta. Estão corretas as assertivas. Vamos voltar só para que vocês possam entender. Previsão segunda está correta? Correta. Previsão terceira está correta? Correta também. Então, o candidato deveria marcar a letra C. Entenderam por que a número 1 não está correta? Entenderam por que a número 4 não está correta. Calma aí, galera, que a água acabou aqui, mas secou a garganta. Vamos para a questão de número 70. Lei de drogas. O candidato deveria procurar a resposta correta. É isento de pena o agente que, em razão da dependência ou sob o efeito proveniente de caso fortuito ou força maior de droga, era ao tempo da ação ou da omissão, qualquer que tenha sido a infração penal praticada, inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou determinar-se de acordo com esse entendimento. Olha o artigo 45 aí, minha gente. Correto, conforme as previsões do artigo 45, ele é inteiramente incapaz, então, isenção de pena. Assim como acontece no Código Penal. Letra B. Comete crime punível com reclusão e multa aquele agente para consumo pessoal. Não. De 2014 a 2022, a pegadinha é a mesma. Quem possui substância entorpecente para consumo pessoal, o que acontece? Ele vai ter a aplicação da APM. Porque a APM é advertência, prestação de serviço à comunidade, medida de caráter educativo. Letra C. Para determinar se a droga é destinada para consumo pessoal, o juiz atenderá somente. Não. Não é somente, não. Existem vários fatores para serem analisados. Olha o artigo 28, parágrafo 2º, aparecendo aí. Não é somente a natureza e a quantidade. Ele vai observar também o local e as condições que desenvolveu a ação, as circunstâncias sociais e pessoais, bem como a conduta e os antecedentes do agente. A letra D, que é mais filha da mãe ainda. Na prática do crime de tráfico de drogas, as penas poderão ser reduzidas de 1/6 a 2/3, desde que o agente integre. Faltou só um não aqui, ó. Não integre a organização criminosa. E se não, deixou a questão incorreta. Vamos para o ECA. Estamos acabando. A criança e o adolescente têm direito à liberdade, ao respeito e à dignidade como pessoas humanas em processo de desenvolvimento, sujeitos a direitos civis e humanos e garantidos na Constituição e na lei, sendo dever de todos velar pela dignidade da criança e do adolescente, pondo a salvo a qualquer tratamento desumano, violento, aterrorizante, fechatório ou constrangedor. Artigo 3º, combinado com o artigo 4º. Está correto isso? Verdadeiro. Já vou começar a lançar o verdadeiro aqui, para não ter que voltar, igual tive que fazer na outra. Os crimes definidos nessa lei são de ação penal pública condicionada. Falso. Procurem o artigo 227. Ação penal pública incondicionada. Assim como a PM fez uma questão que era para a lei de abuso de autoridade, colocando a ação penal pública condicionada, colocou aqui, ó, no ECA. Ação penal pública incondicionada. Aí vem aqui, considera crime previsto no ECA privar a criança ou adolescente de sua liberdade, procedendo à sua apreensão, mesmo em estado de flagrante. Mesmo em estado de flagrante, ficou incorreto. Professor, mas e essa criança? Privar a criança ou adolescente? Ô, gente, é estranho.
Mas aqui eu estou falando de um crime que é praticado. E todas as vezes que eu falar dos crimes que são praticados, eles são praticados contra as crianças e contra adolescentes. Contra os adolescentes. A redação é essa mesmo. Crimes que são praticados contra as crianças e contra os adolescentes. Se eu não me engano, está lá no artigo 230. Depois retornem lá o artigo 230 ou 234 para visualizar essa informação. O errado dela foi falando, mesmo em estado de flagrância. Não, quando encontrasse em estado de flagrância ou existindo ordem escrita do juiz, pode ser realizada essa prisão. Professor, mas vai de encontro com o artigo 106, vai. Mas aqui foi a letra da lei. Falso. Constitui infração administrativa prevista no ECA o ato de hospedar criança ou adolescente desacompanhado dos pais ou responsável ou sem a autorização escrita desse ou da autoridade judiciária em hotel, pensão, motel ou estabelecimento congênero. Certo? É uma infração administrativa e não um crime. Se eu não me engano, o artigo 249. Infração administrativa. Então, aqui também está verdadeiro. Qual era o gabarito a ser marcado? Letra C. Ok? Está acabando. Vamos lá. Questão CFSD QPE 2022. Marcar a alternativa incorreta. Constitui crime de tortura ato de constranger alguém com crime de violência ou grave ameaça, causando sofrimento físico ou mental, em razão de discriminação racial ou religiosa. Isso é verdade, isso está na lei. Mas eu quero, na questão, a alternativa incorreta. Ok? O crime de tortura é imprescritível. Quantas vezes, nesse simulado, visualizamos essa informação? Se o candidato tivesse feito as provas anteriores, ele já matava essa questão aqui. Ele já ia para o abraço. Se eu quero a alternativa incorreta, é essa. Crime de tortura é imprescritível. De 2017 até 2022, a PM trabalhando, o CRS trabalhando nessa mesma temática, nessa mesma ideia. Não. Letra C. No crime de tortura, aumenta-se a pena de 1/6 até 1/3 se o crime é cometido mediante sequestro. Sim, o artigo 1º no seu parágrafo 4º. Letra D. A condenação do crime de tortura acarretará perda do cargo de função pela interdição para o seu exercício pelo dobro do prazo da pena aplicada. Certíssimo. Vamos para uma questão CFO 2022. A inabilitação para o exercício do cargo, mandato ou função pelo período de umas... Deixa eu ler o enunciado, porque só isso não dá. Questão CFO 2022. Conforme a lei de abuso de autoridade prevê penas restritivas de direitos substitutivos das privativas de liberdade. Nesse sentido, analise abaixo. Inabilitação para o exercício de cargo, mandato ou função pelo período de 1 a 5 anos. Aqui eu tenho efeito da condenação. Já vou anotar. Efeito da condenação. Perda do cargo. Efeito da condenação. Suspensão do exercício do cargo, função ou do mandato pelo prazo de 1 a 6 meses, com apenas os vencimentos das vantagens. Pena substitutiva. Pena substitutiva. Prestação de serviço à comunidade. Pena substitutiva. Olha que questão dada. Isso aqui é só para... Corresponde corretamente com as penas restritivas de direito. É isso que eu bato na tecla. O CRS está misturando penas restritivas de direito com aquelas que são efeitos da condenação. Caberia o candidato marcar aqui, para não errar, a letra D. As únicas que são penas restritivas de direito é a previsão 3ª e a previsão 4ª. CFO, deveria o candidato observar a lei de drogas. Nesse sentido, marque a alternativa que não está em desacordo com os mencionados princípios e diretrizes da lei de drogas. Reconhecimento do usuário do uso indevido de drogas como fator de interferência na qualidade de vida do indivíduo na sua relação com a comunidade. Usuário, problema de saúde pública. Eu já havia falado isso para vocês agora há pouco. Então, sim, está correto. Reconhecimento do uso indevido de drogas como fator de interferência na qualidade de vida. Problema de saúde pública. B. A ausência de pena para aquele que transportar para consumo pessoal de drogas sem autorização ou desacordo com determinação legal ou regulamentar.
Mesmo falando sobre princípios e diretrizes, o que a PM faz? Vai lá no artigo 28. Está errado isso aqui, ó. Artigo 28, ele traz, sim, pena. Aqui, a ausência de pena. Não, o artigo 28 ele tem pena, mas são aquelas penas alternativas. Letra C, tratamento especial dirigido às parcelas vulneráveis, correto. Letra D, investimento em alternativas esportivas, culturais, artísticas e profissionais. Bastaria o candidato lembrar do artigo 28 e fazer essa questão. 75, a derradeira, graças a Deus. Chegamos e vencemos. Vamos lá, a nossa derradeira questão. Ufa, Deus seja louvado. Questão de número 75, também de CFO, e trabalhava com conceitos do juizado especial. Só que aqui foi uma única questão que o CRS trouxe conceitos além do juizado especial criminal. Olha aqui, ó. Deveria o candidato procurar a alternativa correta. Sempre que não comparecer o demandado à sessão de conciliação ou audiência de instrução e julgamento, reputar-se-á verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial. É um conceito muito, mas muito técnico. Eu acredito muito, viu, gente? Um soldado, eles não vão trabalhar com isso. O candidato ele tinha que recorrer ao artigo 20. O artigo 20, ele falava, sim, dessa ideia, ele falava, sim, desse conceito de considerar verdadeiros os fatos alegados na petição, mas o artigo 20, ele traz exceção. Ele fala, se o juiz ter uma convicção diferente, daí eu não posso levar em consideração somente aquilo que consta na petição. Deem uma analisada no artigo 20, fazendo favor, que vocês vão entender melhor isso. Letra B. Os processos regidos pela referida lei não poderão ser julgados ou realizados em horário noturno. Errado. O artigo 64, ele fala sobre isso. E o 64 do quê? Do juizado especial criminal. Os atos processuais vão acontecer durante a semana e poderão ser realizados. E poderão. Esse não aqui que deixou a alternativa incorreta. E poderão ser realizados em horário noturno. Letra C. Não cabe transação penal na justiça militar. Correto. Não cabe mesmo, não. Porque não cabe as incidências, não cabe as previsões da lei 9.099 no âmbito da justiça militar. Eu não posso falar que os procedimentos relacionados a crimes militares terão as aplicações ou os procedimentos que encontram-se previstos no juizado especial. Lembrem-se do artigo 90A. Bastaria o candidato aqui ter informação do artigo 90A e ele marcaria essa letra C. Letra D. Qualquer pessoa poderá propor ação perante o juizado especial. Erradíssimo. Sabe por quê? Novamente, voltando a um critério processual que é lançado lá no artigo 8º, eu tenho que observar aquelas pessoas que possuem capacidade. Ou seja, ele tem que ser considerado pessoa capaz, ele tem que ser considerado maior de 18 anos, então. Está em pleno gozo dos seus direitos civis. Não é qualquer pessoa. Pessoa considerada capaz. Civilmente falando. Mas isso aqui era muito processual, porque o CFO ele trabalha com os bacharéis em direito. Então, eu posso cobrar uma coisa mais processual. Prova soldado, difícil ter uma questão dessa, porque aí o candidato ia ter que entender coisa que, sinceramente, em 3 meses ele não consegue aprender. Turma, eu espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Espero que eu tenha auxiliado vocês. Agradeço demais quem participou da aula até aqui. Aqueles que vão visualizar a aula depois também, agradeço vocês terem acompanhado a aula até aqui. Foi uma aula cansativa, porém entendam que foi uma aula onde eu esgotei os temas mais cobrados pela PM. Então, em um momento de revisão,
acredito que essa aula vai ajudar muito vocês. A partir de agora, nessa reta final, assim que sair o edital, vocês podem contar com os professores do magistral, podem contar com a disponibilidade que o magistral apresenta para vocês, tá bom? Então, tudo isso foi ofertado em decorrência aí de um procedimento magistral concurso. Toda a aula hoje foi realizada em detrimento do magistral concurso. Espero que tenham gostado. Fiquem com Deus. Forte abraço e até mais. Agora encerro a nossa aula. Só a última informação. As informações aqui lançadas vão para o YouTube? Sim. Toda a aula foi gravada e para ficar de melhor acesso para vocês, eu vou subir essa aula para o YouTube, depois vocês vão ter acesso quando necessitarem e no momento que bem entenderem. Show? Então, agora descansem, porque acredito que o cérebro de todo mundo está fritado. Até mais.